Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal. Você, claro, conferindo sempre aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Sessões dos dias 20 e 21 de agosto de 2014, Karina, são uma característica destas sessões, tem sido as pautas de julgamento bastante extensas, temas variados, inclusive na quinta-feira, que normalmente são dias dedicados à análise de julgamentos relacionados à matéria penal. Mas a diversidade de temas, justamente com o objetivo de limpar a pauta e a grande quantidade de processos julgados efetivamente, tem sido uma marca registrada, inclusive desta semana que estamos analisando hoje. É realmente uma semana marcada por vários julgamentos, principalmente de ações diretas de inconstitucionalidade. Tiveram alguns recursos extraordinários também, poucos em relação às ADIs, mas com repercussão geral reconhecida também na quarta e na quinta-feira. Mas o grande destaque seria para uma discussão constitucional sobre vício de iniciativa para a propositura de determinadas leis estaduais. Então, os ministros julgaram a maioria das ações procedente, declarando inconstitucionalidade de algumas leis estaduais ou dispositivos de constituições estaduais, no sentido de que, sobre aquela determinada matéria, a Assembleia Legislativa não poderia ter deflagrado o processo legislativo, porque seria de atribuição e de competência do Poder Executivo, do governador do Estado. Então, essa foi uma das características marcantes, mas também houve um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que foi julgada improcedente, como, por exemplo, a possibilidade de farmácias comercializarem outros produtos que não apenas medicamentos. Matéria tributária também foi discutida nas sessões de quarta-feira, como, por exemplo, isenção de ICMS por lei estadual, concedendo algum benefício aos oficiais de justiça, por exemplo, do Tribunal de Justiça de um determinado estado, para que eles pudessem adquirir carros com a isenção desse ICMS. Os ministros declararam inconstitucional porque poderia significar ou poderia repercutir numa guerra fiscal, e isso seria inconstitucional, deveria ter havido um convênio junto ao Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, e diante da ausência desse convênio, a norma seria considerada, portanto, inconstitucional. E um destaque para a quinta-feira, bem no finalzinho da sessão plenária da quinta-feira, os ministros chamaram a julgamento um recurso extraordinário cujo julgamento começou na semana anterior, nós inclusive falamos dele aqui no Plenárias. Nesse recurso extraordinário, houve um empate em que os ministros discutiam sobre de quem seria a possibilidade de indicar para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Alagoas. Seria da Assembleia Legislativa ou seria do governador do Estado? E nesse ponto faltava justamente o voto do ministro Gilmar Mendes, que seria um voto de Minerva, um voto de desempate para decidir de quem seria essa indicação. E acabou votando no sentido de que a vaga seria da Assembleia Legislativa, ao contrário do que alguns ministros alegavam, de que, mesmo havendo uma transição na composição desse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a vaga deveria ser indicada pelo governador do Estado para o preenchimento por conta de um membro do Ministério Público Especial de Contas, já que ele não existia desde a Constituição de 88, não existe essa figura na composição. Os tribunais de contas estaduais, de acordo com a Constituição, têm 7 conselheiros. 4 são indicados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado. E nessa indicação do governador do Estado, um deles tem que ser membro do Ministério Público de Contas. Diante da inexistência desse membro no Tribunal de Contas de Alagoas, e desde a Constituição de 88 ele não existe, havia uma discussão sobre a possibilidade de, não obstante a vaga aberta ser de indicação da Assembleia, poder o governador indicar para que houvesse na composição dos 7 conselheiros esse membro do Ministério Público de Contas Especial. Mas não foi essa a decisão que os ministros tomaram. Os ministros acabaram julgando procedente o recurso extraordinário para garantir à Assembleia a indicação da vaga para o próximo conselheiro. Quando houver a abertura da disponibilidade das 3 vagas do governador, aí sim ele poderá indicar esse membro do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
Uma grande quantidade de processos, como já adiantou a Karina, inclusive, os ministros do Supremo consideraram, por exemplo, que a lei do Estado do Acre, que permite que farmácias vendam outros produtos além de remédios, é constitucional. E em outras decisões, o plenário considerou inconstitucionais dispositivos que permitiam a extensão do adicional de férias a servidores aposentados do Amazonas e a alteração de cargo na Polícia Civil do Espírito Santo. Sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. No começo da sessão, os ministros julgaram 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Entre os temas das ações estavam extensão do adicional de férias a servidores públicos estaduais do Amazonas inativos e a alteração de cargo na carreira de fotógrafo criminal para perito da Polícia Civil do Espírito Santo. Nos 2 casos, por unanimidade, os dispositivos legais que permitiam tais procedimentos foram considerados inconstitucionais. Já outra de relatoria do ministro Luiz Fux foi considerada por maioria parcialmente procedente. Nessa ação, alguns pontos da Constituição do Ceará estavam sendo questionados, entre eles a isenção de ICMS para implementos e equipamentos destinados aos deficientes físicos, auditivos, mentais e múltiplos, além de veículos nacionais adaptados. Julgaram a ação improcedente com relação ao artigo 192, parágrafo 1º, por unanimidade. Julgaram parcialmente procedente com relação ao artigo 192, parágrafo 2º, sem declaração de nulidade, concedendo prazo de sobrevida ao benefício por 12 meses a partir da publicação da ata desta sessão. Vencido em parte o ministro Marco Aurélio, e agora eu precisaria do auxílio de Sua Excelência, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que declarava procedente para julgar inconstitucional por vício formal o artigo 192, parágrafo 2º, e com relação ao parágrafo 1º do artigo 192, como Vossa Excelência se pronuncia? O parágrafo 1º acompanha o relator. Acompanha o relator. Então, o ministro Marco Aurélio ficou vencido apenas em parte, ou seja, em menor extensão, no que tange ao artigo 192, parágrafo 2º, em que Sua Excelência julgava integralmente procedente por razões de vício de iniciativa. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento. Os ministros também começaram a julgar uma ADI proposta pelo Procurador-Geral da República, que questiona a lei estadual do Acre, aprovada em 2009, que permite a comercialização de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. Segundo o PGR, a lei invade a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde, além de afrontar o direito constitucional à saúde. A União, com base no disposto do 24, inciso 12, parágrafos 1º e 2º, exerceu a sua competência legislativa de modo a disciplinar os correlatos possíveis de comercialização em farmácias e drogarias, não deixando aos estados a possibilidade de ultrapassar aqueles produtos que ali estão elencados. O representante da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico falou como amigo da corte e defendeu a norma. Segundo o advogado, a venda de produtos correlatos não viola a Constituição. Argumentou ainda que muitos trabalhadores dependem do retorno econômico desses produtos. A Constituição não proíbe a comercialização de produtos correlatos em farmácias, em estabelecimentos desse gênero. Essa é, inclusive, uma tendência mundial. As redes de farmácia comercializam outros produtos muito mais até do que a nossa realidade. Em países estrangeiros, chega-se a comercializar até quase que um supermercado dentro da farmácia. O relator da ADI, ministro Marco Aurélio, votou pela improcedência do pedido. O ministro considerou que não há ilegalidade na comercialização desses produtos e que o Estado pode aprovar norma permitindo a venda em farmácias e drogarias. O Procurador-Geral da República, sob a ótica do controle material, articula com restrição desproporcional em sentido estrito as desvantagens em cercear
as atividades econômicas do referido segmento comercial, considerados os efeitos negativos, principalmente no tocante à disponibilidade de empregos e à comodidade oferecida à população, revelam-se muito superiores às vantagens relativas ao campo da saúde, cujo alcance sequer se mostra abstrato ou empiricamente viável. Na realidade, prevalecendo o argumento do procurador nesse ponto, ao poder público estará permitido, envolvidos os direitos fundamentais como conjunto harmônico de normas constitucionais, restringi-los mais do que promovê-los, o que não se coaduna com a quadra contemporânea do constitucionalismo brasileiro. Consignada a desproporcionalidade da pretensão constante da peça inicial, tem-se inequívoca também a constitucionalidade material da norma impugnada. Ante o quadro, concluo pela admissibilidade do pedido formulado e pela improcedência deste, declarando, portanto, a constitucionalidade formal e material da Lei 2.149, de 30 de setembro de 2009, do Estado do Acre. É como voto. O voto do relator foi seguido por unanimidade. Pois é, Karina, foram 7 processos julgados, portanto, na sessão plenária desta quarta-feira. Algum destaque específico que você gostaria de salientar em relação à sessão? Como eu falei, vício de iniciativa foram alguns dos temas que foram discutidos, tanto na quarta como na quinta-feira. Então, eu diria que tem uma lei, foi também declarada inconstitucional, uma lei do Estado do Espírito Santo, em que ela alterava, por iniciativa parlamentar, a denominação da carreira de fotógrafo criminal da Polícia Civil e dava outras determinações. E, nesse caso, foi julgado inconstitucional porque a Assembleia Legislativa não poderia tratar desse assunto, já que trata de regime jurídico de servidor, e essa matéria, já que implicaria um aumento na remuneração desses profissionais, e o pagamento dessa remuneração sairia do orçamento do Poder Executivo, seria iniciativa, portanto, do governador do Estado e não poderia ter iniciativa parlamentar. Então, foi declarada a inconstitucionalidade formal, subjetiva da lei, por vício de iniciativa. Então, a lei não há nada de inconstitucional, materialmente, vamos dizer assim, no seu conteúdo, mas ela não poderia ter sido proposta por quem foi, no caso, a Assembleia Legislativa. Em outro caso julgado também na quarta-feira, foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Mato Grosso que teria isentado do pagamento de ICMS sem a necessária aprovação por convênio, no caso do Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, autorizando que oficiais de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso pudessem adquirir veículos que fossem utilizados para o exercício do seu trabalho sem o pagamento desse tributo. Os ministros julgaram por maioria a isenção inconstitucional, dizendo que teria que haver esse convênio do CONFAS justamente para que essa isenção acontecesse no afã de se evitar uma guerra fiscal. O ministro Marco Aurélio, nesse caso, ficou vencido e entendeu que, hipótese alguma, haveria guerra fiscal e, portanto, ele acabava votando de forma contrária. Mas ficou vencido o ministro Marco Aurélio, inconstitucional, portanto, a isenção do ICMS para aquisição de veículos por oficiais de justiça no Estado do Mato Grosso. Decisões da quarta-feira, portanto, marcando justamente a pauta é bastante extensa, vários julgamentos que foram efetivamente levados à sua finalização naquela sessão plenária, sendo que ainda temos a característica de processos que estão na pauta da quarta-feira e que automaticamente passam também para a sessão plenária da quinta-feira. Na verdade, essa metodologia ela já vinha sendo adotada já há algum tempo. Os processos, a qualquer momento, podem entrar na lista de julgamentos, fazendo com que nós tenhamos sistematicamente uma pauta bastante extensa. E com a característica na sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de agosto, de uma grande variedade temática, ao invés do que acontece normalmente, no sentido da predominância de temas ligados à área penal. Neste caso, nós tivemos uma pauta também bastante diversificada, sendo que os ministros decidiram que lei que determina a equiparação dos salários de delegados de polícia e procuradores do Estado do Pará é inconstitucional, um dos diversos temas em julgamento. Os ministros também julgaram 4 ações diretas de inconstitucionalidade que já tinham liminar deferida anteriormente.
Duas ações tratavam de leis de iniciativa do Poder Legislativo que foram questionadas por invadir competência privativa do chefe do Poder Executivo. Em ambas as ações, por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucionais as normas. Em outro caso, também de forma unânime, o plenário considerou inconstitucionais dispositivos da Constituição de Tocantins que atribuía à Assembleia Legislativa poderes para suspender licitações e eventuais dispensas ou inexigibilidade de licitação ilegal. Já a DI sobre uma lei de Santa Catarina foi julgada pela maioria dos ministros parcialmente procedente. Com a decisão, alguns dispositivos da norma 11.288 de 1999, que trata de critérios para o exercício de cargos na administração indireta, são inconstitucionais. Julgaram parcialmente procedente a ação, por maioria, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, vencidos em parte os ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que também julgavam improcedente ação. A vinculação de remunerações entre os delegados da Polícia Civil e os procuradores do Estado do Pará foi questionada em uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. De acordo com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, a vinculação só deveria valer até a promulgação da emenda à Constituição Federal número 19 de 1998. A atual redação vedou qualquer tipo de equiparação salarial entre os servidores públicos. Não há, senhores ministros, desde o advento da emenda constitucional número 19 de 98, o critério de isonomia para aumento de remuneração de servidores públicos que vinculava, que ratificava aquela vinculação que já estava colocada pelo inciso 13 do artigo 37, também modificado, também de texto modificado, pela emenda constitucional número 49. A relatora, a ministra Rosa Weber, votou para conhecer em parte a arguição e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedente. Para a relatora, os salários não podem sofrer equiparações. Eu reputo não recepcionado o artigo 65 da Lei Complementar 22 de 94 do Estado do Pará, apenas na parte em que vincula os vencimentos dos delegados de polícia ao dos procuradores do Estado. Mas, de outra parte, senhor presidente, entendo que não há incompatibilidade do referido dispositivo com a ordem constitucional vigente naquilo em que tão somente determina a fixação do vencimento básico do delegado de polícia com diferença não superior a 5% de uma classe para outra na carreira, porque o dispositivo abarca, né, as duas, trago aqui precedentes do ministro Celso de Mello, Nelson Jobim, ministra Ellen Grace. E por isso, senhor presidente, conheço parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte em que conhecida, julgo-a parcialmente procedente para declarar não recepcionado pela emenda constitucional 19 o artigo 65 da Lei Complementar 22 de 94 do Estado do Pará, em sua segunda parte, onde estabelece a vinculação remuneratória vedada por meio da expressão, aspas, correspondendo a de maior nível ao vencimento de procurador do Estado de último nível. Apenas o ministro Marco Aurélio entendeu que a ação não era cabível. Presidente, eu creio que aqui se está utilizando a arguição com uma largueza que não se coaduna com o objetivo da arguição. Nós temos que qualquer administrador pode e deve recusar a aplicação de uma lei inconstitucional. E muito embora se utilize essa nomenclatura, preceito não recepcionado, e aqui já seria não recepcionado pela emenda constitucional, não seria nem pela Carta da República na redação primitiva. O que se constata quando há o conflito é a pecha, ou seja, a inconstitucionalidade. Presidente, estou convencido na espécie da inadequação, da medida intentada, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, vencido nessa parte,
já que a sempre ilustrada maioria admite a arguição de descumprimento do preceito fundamental, eu não posso deixar de reconhecer algo que realmente ocorreu. Ou seja, a suplantação da isonomia prevista no artigo 135 da Constituição Federal na redação primitiva pela emenda constitucional número 19. E aí chego à conclusão, portanto, de que a lei do Estado do Pará, não sei se ela vem sendo cumprida pelo administrador, ela conflita com a Constituição na atual redação, a redação decorrente da citada emenda. E, por isso, eu declaro a inconstitucionalidade da lei, julgando procedente nessa parte o pedido formalizado pela ANAP, pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. Ainda na primeira parte, os ministros desempataram um recurso extraordinário iniciado na semana passada. A ação era para saber quem deveria indicar o conselheiro para a vaga no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator e, por maioria, o plenário decidiu que cabe à Assembleia Legislativa do Estado indicar o nome do próximo conselheiro. Na segunda parte da sessão, os ministros julgaram 3 recursos extraordinários, todos com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão vai poder ser usada em casos semelhantes. Em um dos RE, o Estado de Mato Grosso questionava se a verba de incentivo ao aprimoramento à docência poderia ser estendida aos servidores inativos. Por maioria, o recurso foi considerado improcedente e o incentivo pode sim ser pago aos professores aposentados. Em outro recurso, os ministros decidiram que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais deve estar prevista em lei complementar. E os ministros também iniciaram o julgamento de um recurso sobre uma lei do Distrito Federal que trata da regulamentação de condomínios fechados. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Muitas matérias julgadas efetivamente também na sessão plenária da quinta-feira, aquela questão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, também como vimos aí na reportagem, e talvez uma das matérias mais debatidas e que se estendeu por conta disso um pouco mais de tempo foi exatamente a DPF, aquela exatamente em que o ministro Marco Aurélio, ele foi voto vencido em relação ao conhecimento, mas em relação ao mérito propriamente dito, ele acompanhou a maioria já formada, como vimos agora na reportagem. Na verdade, ele não conhecia, ele levantou 2 preliminares, na verdade. O primeiro de não cabimento da arguição, de descumprimento de preceito fundamental, e uma segunda preliminar de ausência de interesse de agir por parte da associação, que ele entendia que não haveria a pertinência temática necessária, porquanto a associação seria um legitimado, dos possíveis autores dessa ação considerados especiais. Então, não haveria esse interesse de agir. Mas, vencido na preliminar, portanto, ele acabou julgando no mérito como todos os demais. E, no caso do conhecimento, a ministra Rosa Weber votava de uma forma diferente, justamente. Pois é, e houve, inclusive, essa questão de um entendimento sobre conhecimento parcial por parte da ministra Rosa Weber. De que maneira, Karina? Nessa ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela trazia no seu bojo 2 pedidos. Um primeiro pedido era que a lei de 94 do Estado fosse declarada como não recepcionada, já que a emenda constitucional 19 de 98 teria proibido essa vinculação de remuneração, não só de delegados, mas teria proibido esse tipo de vinculação. Então, havia um pedido de não recepção, no sentido de que essa equiparação não pudesse mais acontecer. Mas, em 97, então vamos ver, a lei é de 94, em 97 houve uma decisão do Tribunal de Justiça proferida no mandado de segurança, uma decisão que fez coisa julgada, ou seja, da qual já não cabia mais recurso, entendendo que essa vinculação remuneratória de delegados de polícia com a de procuradores do Estado era constitucional. Feito o trânsito, transitado em julgado essa decisão, não caberia mais recurso e nem mesmo ação rescisória, vem a ADPF agora, depois da emenda constitucional de 98, para dizer que essa sentença já não poderia mais produzir efeitos. Então, foi justamente nesse ponto que a ministra Rosa Weber acabou por não conhecer o pedido. Por quê? Ela lembrou, inclusive, de um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, que diz
que a lei não pode retroagir para alcançar a coisa julgada. Não pode retroagir para alcançar o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. Como a sentença proferida nesse mandado de segurança já não cabia mais recurso, não poderia servir essa ação, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, como sucedâneo de um recurso ou então de uma ação rescisória. No caso aqui, seria a ação rescisória, talvez, possivelmente, dentro do lapso temporal, uma ação que poderia desconstituir aquela sentença que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, nesse ponto, já que haviam 2 pedidos, a ministra Rosa Weber não conhecia, no que foi acompanhado pelos demais ministros, e o ministro Marco Aurélio levantava 2 preliminares também de não conhecimento, primeiro, o não cabimento da DPF, e segundo, a falta de interesse de agir da associação que propôs a ação, mas no final das contas, todos acabaram concordando que essa vinculação remuneratória é inconstitucional, levando-se em consideração o que foi decidido o que foi determinado pela emenda constitucional número 19 de 98, que fez a chamada reforma administrativa. Então, no final, por votação unânime, acabaram dando parcial provimento a essa ADPF, proibindo essas vinculações de toda forma. Mas aquela sentença que já constituída sob coisa julgada, não se fala nesse assunto. Apenas alguns dos destaques, portanto, da sessão plenária desta quinta-feira, fechando assim os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E na semana que vem tem mais, né, Karina? Semana que vem, encontro marcado, quarta e quinta-feira ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. E a gente, como sempre, agradece a sua companhia conosco aqui no Plenárias, aqui na TV Justiça.